Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, edição especial Curitiba. Vocês estão vendo aí atrás essa bela cidade que eu adoro. Muita gente me pergunta por que o Café com Sal está em Curitiba. Em primeiro lugar, porque eu quero. Em segundo lugar, porque eu gosto. E porque eu tenho amizade com pessoas interessantíssimas daqui. E hoje não vai ser diferente. Eu tenho uma convidada super especial, que é uma educadora, uma professora, que se tornou uma super influencer digital. Ela produz conteúdo digital há 3 anos. Ela é professora com dupla licenciatura, inglês, português. Tem formação em multilinguismo e educação global. Tem mais de 1,2 milhões de seguidores no Instagram. Tem mais de 600 mil seguidores no TikTok e mais de 600 mil seguidores no YouTube. Ou seja, mais prestígio impossível. Estamos aqui com a minha querida teacher Paula Gabriela. Bem-vinda, teacher. Gente, mas com essa introdução... Oh my God, Você thank gostou? you. Eu me senti importantíssima nesse momento. Fiz bem teu texto? Fez Tua mãe bem. falaria dessa Você forma? decorou Não? certinho tudo, Decorei, né? Nem Você minha vê mãe que lembra o apesar nome do da curso. idade, eu ainda conservo certas capacidades. É a neuroplasticidade. Neuroplasticidade? O Isso. que é neuroplasticidade? Já me ensina. Mentira. Você vê que teacher tem mania de ensinar tudo pra gente, mas é bom se a gente souber aproveitar. Neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de criar novas sinapses e continuar aprendendo coisas novas. Bom, eu ouço das sinapses desde criança, mas eu não sabia que a neuroplasticidade dizia respeito à criação de novas sinapses. Nosso cérebro continua aprendendo coisas novas. A gente não tem uma data de validade pro nosso cérebro, né? Entendi. Isso por conta da neuroplasticidade. Você que é das redes, te irrita quando você olha alguém se autodenominar lifelong learner? Lifelong learner? Eu nunca nem ouvi esse termo. Não. Não, acho É que porque eu você não vejo habita muito o LinkedIn, né? Ai, não. O meu ambiente é o LinkedIn. Acho O que teu tem de público, lifelong o teu público learner... gosta de LinkedIn, né? Gosta, meu público gosta de LinkedIn. Aliás, o LinkedIn ele é um ambiente propício para as pessoas que gostam de deixar a sua autodenominação mais pomposa. Aham. Então, por exemplo, se você abre uma porta na esquina, você pode se denominar CEO. É um ambiente aberto para isso. Claro, VP, vice-presidente. Ou o que você mais vai ver hoje no LinkedIn é o tal do lifelong learner. Depois dá uma entrada. Learner. Você tem perfil no LinkedIn? Eu tenho. Abandonadíssimo. Abandonou? Mas eu tenho. Feio isso, viu? Pra quem Não, é teacher. Perdão. Volta pra lá. Eu vou voltar. Peço perdão a todos que estão assistindo. Ela é teacher, mas tá falando com alguém que trabalha com recrutamento. Se você não tá no LinkedIn, você não existe. Não faz isso com o meu público. Não, tá lá. Então você pode colocar lifelong teacher. Lifelong teacher. O que você acha? Não é uma boa? Achei incrível, vou tatuar. Faz isso. Fecha as costas com isso. Com certeza. Mas antes disso, a gente tem uma surpresa pra você. Uma surpresa do Pod. Ai, não. Claro. Até para não falarem mal, todo mundo sabe que acompanha o Pod que eu tenho orientação judaica. Então, para não dizer que judeu é mão fechada, nós trouxemos um presente, tá? Com dedicatória pro Daniel, até porque teacher está gravidíssima. Parabéns, teacher. Ai, muito obrigada. Imagina, eu fico muito feliz por você. Pode ficar chorando. Eu fico muito feliz por você, porque a maior alegria da minha vida é o Gustavão. Te amo, viu, filho? Então, a minha vida mudou muito para melhor quando eu virei pai. Então, eu tenho certeza que a tua também. Não fica assim que eu também me emociono, eu tô de retidão. Então tem dedicatória pro tio Sal, porque aqui no programa todo mundo me conhece como Sal, para o Daniel. Então se você puder entregar para ele, eu te agradeço. Pode deixar. Tá uma aqui, lembrancinha. Depois você pega. Pronto, amém. Muito bem. Obrigada, tio Sal. Imagina, que isso, um prazer. Vou por aqui, tá? Quero conhecer o Dani depois, hein? Promessa é digna. Venha pra cá. Pronto, virei. Falando em cá, vamos falar um pouquinho de Curitiba? Vamos. Eu já sei que você não nasceu em Curitiba, mas foi criada em Curitiba. O que o curitibano tem de característica que se destaca, vamos dizer assim? A gente não quer, obviamente, rotular regiões e pessoas. Mas quais são características ou costumes que quando você olha, você fala assim, putz, essa figura é curitibana? Como professora de inglês e português, faz tempo que eu não dou aula de português, eu tô focada no inglês agora, né? Mas eu não posso deixar de falar da característica do sotaque, do dialeto que existe aqui em Curitiba, né? Então, quando eu vim pra cá, eu tinha 7 anos. Eu tive que aprender o que era Vina. Vina? Vina. Eu vou anotando. Você não sabe o que é Vina ainda? Não tenho a menor ideia. Ah, não. Então só pode voltar pra cá quando tiver memorizado esse vocabulário, tá? Bem, quando eu vier conhecer o Dani, a primeira palavra que eu vou falar pra ele é Vina. Se for permitido. Vina é salsicha. Você pede um cachorro quente com Vina ou sem Vina, 2 Vinas. Ah, mas isso tem origem alemã? Sim. Por causa do Vina? Wienerwurst, acho que é.
olha só. Isso Então a aí. Vina é a salsicha. Exatamente. E o penal, que é o seu Penal? estojo de caneta, é penal. Penal? Isso. Além, Confere isso, claro, Mauro. do... Olha lá, não tô certa? Confere. Penal. Eu lembro que pra mim foi assim, penal? De onde tiraram essa palavra? Então, Vina, penal. E o sotaque, né? O E marcado no final. Leite, Isso. né? Isso chega em São Leite, Paulo. Leite dente. quente, leite, dente. Ele não faz o tch no final. E isso é a primeira coisa que vem na minha cabeça sobre curitibanos, porque as pessoas devem estar esperando ouvir outra coisa, né? E do comportamento do Isso curitibano? aí. Sem, como é que fala? Sem questões pejorativas, mas queremos saber como é que é o comportamento do curitibano, estereotipado. Hoje em dia, aqui em Curitiba, tem pessoas de muitas cidades diferentes. Então, hoje em dia, você chega aqui, você recebe bom dia na rua, você recebe sorrisos, assim, né? Você vê, a gente tá aqui nessa sala, aqui em Curitiba, eu sou de Francisco Alves, você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Nascido em São Paulo, outro ali de Santa Catarina. Sim. Então, é muito plural aqui em Curitiba hoje. Só que uma característica das pessoas que moram aqui há muitos anos, eu acho, é ser um pouco mais fechado. As pessoas são um pouco mais fechadas, não tem Não como tem falar uma que não. razão por isso? Eu acho que é o frio, né? O Como é que frio. você é feliz, alegre com 12 graus, 9 Você acha graus? que o clima deixa as pessoas Com certeza. mais reservadas? Com certeza. Frio, mas chuva também? Frio, chuva, ônibus lotado, essas situações assim, Claro, né? Aí que a pessoa vai deixaria ficando... qualquer um assim. Exatamente. Mas o que eu ia te dizer é o seguinte, você sabe que eu perguntei isso, obviamente eu tenho interesse em saber, mas das minhas interações sempre com curitibanos, o pessoal daqui, eu só criei amigos e laços bacanas. Então assim, eu nunca senti especificamente isso. Talvez porque eu seja chato, entrão e vai cutucando as pessoas até elas se abrirem, mas enfim, do taxista, do aeroporto, do taxista até aqui, eu sempre tenho experiências bacanas. Mas essa pluralidade, eu acho que alguns anos atrás, uma geração atrás, vamos dizer assim, as pessoas eram um pouco elitistas aqui em Curitiba. Eu acho que tinha muito isso. E hoje em dia tá se dissipando essa visão de que Curitiba é a Europa do Brasil, sabe essa coisa de querer empinar o nariz? Sim. Então acho que isso tá indo embora, com a pluralidade de outras cidades vindo pra cá. E aí agora tá mais gostoso morar em Curitiba. Nossa, porque assim, pra mim é maravilhoso. Sempre que eu não tenho um tempinho, eu venho pra cá. Então quando a gente teve a oportunidade de fazer a edição Curitiba, eu falei, quer saber? Vou. E vou fazer. Mas enfim, vamos lá, vamos falar de você. Bora. Você é professora. Sim. Professora é, de certa forma, um sacerdócio. Tem que ter muito a ver com paixão, né? Você, desde criança, já tinha essa aptidão? Tem alguém na tua família que é professor? De onde veio esse desejo de ensinar e impactar os outros? Ninguém na minha família é professor, até porque eu venho de uma família que a minha geração, o meu irmão mais velho e eu, nós fomos os primeiros a chegar até a faculdade. A minha mãe terminou o ensino médio faz pouco tempo, assim. Ela fez o ensino médio, o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Uhum. Então, foi uma virada de chave na minha família. Eu acho que desde sempre eu tive o sonho, a vontade, o prazer de ajudar as pessoas com qualquer assunto. E quando eu me toquei que ser professora era também uma forma de ajudar as pessoas, acho que eu me encontrei ali, sabe? E eu sempre, assim, se perguntou se eu sempre quis ser, não. Eu queria ser motorista de ônibus, eu queria ser outras coisas, é verdade. Eu queria Bombeiro. ser motorista de ônibus. Uma vez eu falei pra minha mãe que eu queria fazer... Eu vi um gari na rua, aí ele correndo atrás do caminhão e, tipo, pulando. O trabalho coisa mais linda, né? Eles Sim. vêm correndo atrás de um carro, eles se jogam. Eu falei, mãe, já sei que faculdade eu quero fazer. Faculdade de gari. E tem emoção, né? Demais, Sim. demais. Mas tive muitas vontades perdidas aí. Uma delas era ser atriz. Eu queria fazer teatro, eu queria ter essa coisa da arte, da comédia. É porque você tem muito isso, né, no teu perfil. Você está bem nisso. Sim, só que assim, ser professora é meio que ser uma atriz também. Você tem que engolir o que você tá sentindo naquele dia, você tem que gerar prender a atenção de 40, 50, 60 pessoas, entreter aquelas pessoas ali. Então acho que eu consegui juntar um pouco dos dois mundos. Quando você começa na atividade, você começa com crianças? Ou você pode ir para vários caminhos? Como é que funciona? Não necessariamente com crianças, até porque a criança mesmo não é nem a formação em letras. É pedagogia. Vai ser a pedagogia.
Isso. Ou letras e depois você se especializa em outra coisa, né? Em bilinguismo, algo assim. Mas eu comecei a dar aula de inglês sendo substituta numa escola que preparava adultos para concluir o ensino médio pelo Enem. Então era uma escola com uma galera... Perdão, bati aqui no microfone. Era uma escola com uma galera que não tinha tanta grana, que não tinha conseguido estudar. E ali faltou um professor de inglês. Aí o amigo do amigo do amigo, não sei quem, falou: ah, Paula sabe inglês. Eu me vi naquela sala de aula, dando aula. Eu já dava aula particular para alguns amigos, assim. Você já tinha uma metodologia meio que pronta, sua. É, isso. Mas ali naquela experiência, eu realmente me vi em sala de aula, como professora. E foi apaixonante. E aí eu fui pra faculdade em letras. Você tem inúmeros negócios, hoje a gente vai falar também sobre isso. Mas dar aula ainda é uma coisa que mexe muito contigo, é o que você mais gosta de fazer? Sim, é o âmago do negócio, né? A gente vive uma era de inúmeras distrações, né? Se a gente piscar o olho, você tem 55 telas na tua frente, tudo é importante. A gente brinca do tal do FOMO, né? Se fala muito disso, do Fear of Missing Out, quer dizer, o medo de não estar dentro do último assunto da moda e se sentir completamente fora da rodinha se você não domina aquele assunto. Como você, como professora, consegue manter a atenção da turma hoje? Por exemplo, alguém dando aula em 2023, eu imagino que você tem que ter técnicas de comunicação, ou até como você falou, teatrais, para atrair a atenção dessa turma. Sim. Como é que você estrutura isso, por exemplo, dentro de uma aula hoje? Competir com o feed do Instagram é difícil. Competir com o TikTok é difícil. E o principal pilar de você realmente aprender alguma coisa, primeiro é você conseguir colocar a tua atenção ali. Então, com certeza, é uma dificuldade. Eu não vou ter uma receita mágica para te passar, porque a gente tá competindo com outras coisas, né? O que eu tento fazer é ficar jogando iscas pro aluno, iscas pra minha audiência, que vai fazer com que ele esqueça todo o resto e foque no que eu tô falando. Essas iscas, elas podem ser no entretenimento, o humor, a piada, porque quando você tá, principalmente no ambiente digital, parece que ali não é o mundo pra educação, ali é o mundo do entretenimento. Eu quero rir, quero relaxar. Então eu pego nisso, né? Coloco um gancho com humor e ali no meio da piada eu consigo ensinar alguma coisa ou falar, vem pra cá, vamos estudar comigo. E um outro lado que pega bastante, tem uma coisa chamada Emotion-Based Learning, que fala, é uma teoria que fala sobre quão importante é as nossas emoções no processo de aprendizagem. Então, o que eu tento fazer nos meus discursos, por exemplo, é mostrar para o aluno que ali é um ambiente seguro, é um ambiente relaxado, é um ambiente de risada. E quando o aluno se sente assim, tá tranquilo, ele tende a prestar mais atenção porque ele se sente mais confiante ali. Então, são algumas estratégias que a gente vai aplicando para tentar sobreviver a 2023 e ao FOMO. Claro, claro. Eu tenho um filho, como disse aqui, eu mencionei aqui antes, que está dentro do ambiente do bilinguismo. Posso utilizar esse termo assim? Faz sentido? Está numa escola bilíngue. Tá? Sim. Eu tenho uma preocupação grande desde cedo, até porque trabalho com recrutamento, para que ele tenha pelo menos mais um idioma fluente na vida dele, para tudo, principalmente para se comunicar, né? A gente está fazendo comunicação aqui, você é uma educadora, mas trabalha com uma base de comunicação, e eu sempre aprendi em casa que assim, não interessa o que eu faça, dando certo ou dando errado, se eu souber me comunicar bem, algum caminho eu vou achar. O Brasil está diferente de anos atrás, de quando você começou, do ponto de vista do bilinguismo, crianças, adolescentes, adultos, ou a gente continua, por exemplo, em rankings por aí, a mesma coisa? A gente evoluiu em algum quesito nisso? E eu sei que os rankings gerais de educação a gente não costuma evoluir muito, infelizmente, né? Mas como é que está isso, por exemplo, do ponto de vista do bilinguismo? Existiu a porcentagem subiu muito no que se refere à tentativa. Então, se você pesquisar o número de escolas de inglês que abriram, o número de escolas bilíngues que abriram, é muito maior hoje em dia. Se eu não me engano, o Brasil, ele tá entre os países que mais tem escola de idiomas. Ah, é? Para tentar reverter, as pessoas viram assim, 5% da população fala inglês.
desses 5%, 1% é fluente. Então, eu vou abrir uma escola de inglês. Claro. E a gente teve um boom um surto de muita escola acontecendo, né? Franquias, né? Muitas franquias. Só que assim, o cerne do negócio, o problema raiz, ele não mudou. Né? A gente ainda tem uma metodologia muito ultrapassada, a gente tem muitos mitos dentro de escolas, mitos quanto ao aprendizado mesmo, sabe? Aquela história que as pessoas inventam de nosso cérebro, o cérebro que é bilíngue não traduz para o português. Poxa, quando você vai estudar mesmo, você pega lá neurociência e tal, tudo mais, você vê que tem muita coisa errada sendo difundida por aí. E eu acho que esse é um dos problemas que fazem com que o Brasil não vá evoluindo, sabe? Além, claro, da população que não tem dinheiro, né? Então, aprender inglês ainda é meio elitizado, sim. Você comentou da escola bilíngue, né? Existe um projeto de lei agora. Você que é advogado, você vai gostar disso. Agora me enchi em fria, hein? Pelo amor de Deus. Tem um projeto de lei agora, se eu não me engano, ele não foi aprovado ainda. Mas são leis e diretrizes básicas para ensino de escola bilíngue. Eu tenho estudado muito isso na pós, por isso que eu tô falando, agora me veio na cabeça. Existem muitas escolas que se dizem bilíngues, e quando você vai ver o currículo dessa escola, a escola, na verdade, não é bilíngue. Ela é uma escola que tem aula de inglês, que tem uma carga horária um pouco maior de inglês, ou é uma escola com característica internacional, mas ela não tem ali o bilinguismo. Então, essa lei que está sendo elaborada, se eu não me engano, não entrou em vigor ainda, ela estabelece carga horária de português e inglês, como que tem que ser aplicado, mais ou menos, e quão preparados os professores têm que ser. Porque você pode ir lá, por exemplo, na escola do seu filho, eu não conheço, não sei que escola que é, tá? Mas você pode ir lá, falar por questões, não vamos nem falar. É. Mas você pode ir lá, e aí você descobre que os professores do seu filho não têm uma especialização em bilinguismo infantil. E isso é muito importante. Não é só falar inglês para ser um professor de ensino infantil para futuros bilíngues, né? Então, com essa lei chegando, acho que, e com a quantidade de gente, principalmente na internet, falando sobre neuromitos, ou mitos sobre aprendizagem, acho que as coisas estão caminhando para um lugar mais esperançoso, assim, daqui a uns anos. Entendi, mas leva chão ainda, leva um tempo para leva. chegar lá. Do ponto de vista de quem recruta, que é o meu caso, a gente ainda percebe uma insegurança muito grande nos perfis na hora de interagir em inglês. Então você vê uma facilidade maior. Não vou dizer que do ponto de vista da fluência, mas de se expressar escrevendo, tá? Do que do ponto de vista oral. Você encontra isso também nos teus alunos? Porque assim, me parece que é uma insegurança muito grande das pessoas, não de aprender o idioma. Elas têm até, obviamente, uma facilidade maior de aprender o idioma. O problema é colocar da boca para fora. Você acha que o julgamento do outro cria um bloqueio para a maioria das pessoas? Demais. Demais. Primeiro que a gente tem, todos nós brasileiros, a gente sofre com a nossa síndrome de vira-lata. Todo mundo é melhor que a gente. O norte-americano é melhor que a gente. Isso já fica um peso no ombro, né? E a gente sofre também de você não poder ter seu sotaque. Como se ter sotaque não significasse fluência. Você já deve ter visto isso, você como recrutador. A pessoa morre de vergonha. Ela tem um nível bom de inglês. Na entrevista ela não vai bem porque ela morre de vergonha. Ou porque ela acha que ela tem muito sotaque. Um sotaque muito forte. Aí, por algum motivo, ela não é contratada. Só que naquela empresa, naquela multinacional, tem um monte de indiano. Fluentíssimos com o sotaque deles. E o que eu mais escuto é aluno brasileiro metendo pau no sotaque indiano. Sabe? Tipo assim, nossa, parece um indiano falando. Ai, tem um indiano que trabalha comigo, teacher. Não entendo nada que ele fala. Minha vontade de falar, porque você não é tão fluente, ele é. O inglês é um dos idiomas oficiais da Índia. Então, assim, é muito julgamento, vergonha. Julga o outro, aí sabe que vai ser julgado também. Essa questão de sotaque, tudo isso vai influenciando e a pessoa vai ficando com medo de externalizar aquilo, né? Aí ela aprende até rápido, passivamente, mas ativamente falta coragem. Você sabe que eu passei por inúmeras situações tragicômicas, assim, em ambiente de entrevista. Que você vê, também tem a legião da turma que bota o fluente em inglês no currículo e quando você vai ver não é bem assim. Mas Claro. tem a turma que eu arrisco dizer que é fluente. E aí, por exemplo, quando você entrevista, normalmente, o guideline lá,
o manual da entrevista, você interage primeiro do ponto de vista pessoal, para criar um clima amistoso. Você traz, por exemplo, um pouco do roteiro do que vai ser a entrevista, para fazer uma espécie de combinado com a pessoa, para entender em que temas a gente vai tocar, como isso vai ser conduzido, onde a gente vai chegar. E ao final da entrevista, normalmente, a gente chega a um ponto de testar o idioma dessa executiva, desse executivo, para ver se eles têm aptidão, aderência ali ao projeto que a gente está buscando. E inúmeras vezes que eu fiz a pergunta, você tem inglês fluente? Tenho, sim. Ela falou com a maior certeza do mundo. E aí, na sequência, eu perguntei assim, você teria disponibilidade para a gente bater um papo em inglês? Ela falou, não, na verdade não. Na minha frente, inúmeras vezes assim. E você percebe que a pessoa tem, de fato, o preparo, porque você vê pela formação, estudou no exterior, fez escola bilíngue, estudou aqui, mas na verdade não tem coragem de falar na tua frente. Acontece isso o tempo todo, né? Eu li um artigo uma vez de uma poliglota, e nesse artigo ela falava que, poxa, poliglota, inteligentíssima, fluente em várias línguas. E ela falava que quando ela estava num ambiente com pessoas que ela sabia que tinham um nível mais avançado do que ela, ou que ela não conhecia, ela automaticamente perdia vocabulário, perdia gramática. Então, é uma coisa que acontece mesmo. De repente, essa executiva, né, é uma pessoa que ela tem influência, mas só de você estar numa entrevista de emprego, onde tudo é tão incerto, você tem que passar uma imagem, ela vai esquecer o que ela sabe. Ela vai esquecer o que ela sabe, dá branco. Sim. Isso é normal em tantas áreas da vida, o inglês é só mais uma delas. Sim, sim. Falando um pouco da tua transformação como empreendedora, né? Porque você começa como professora, mas você tomou uma dimensão completamente diferente à medida em que você adotou o ambiente digital. Isso aconteceu naturalmente para você? Como é que você começou a utilizar os meios digitais? Tudo bem que é uma questão geracional, né? Todo mundo meio que hoje utiliza de alguma forma isso para se comunicar, interagir com os amigos, etc e tal. Como você entrou nessa esteira, nessa brincadeira, entre aspas, e em que momento você percebeu, opa, peraí, eu tenho um negócio aqui. Isso virou um business. Cara, eu teve um momento que eu tomei um susto, assim. Inclusive, até eu lembro que eu conversei com o meu time e falei assim, ó, gente, eu não sou vendedora. Eu não quero fazer isso aqui porque eu não sou vendedora. E aí levou um tempo até eu me tocar que eu não era só mais professora, né? Mas antes de você ter um time, você estava sozinha. Você fazia isso sozinha, esse conteúdo, não? Você começou com conteúdo sozinha ou foi direto com esse time? Foi assim, em 2020 eu resolvi criar um Instagram só. Eu não tinha YouTube, eu não tinha TikTok. TikTok nem existia na época. Parece que tô falando de muitos anos atrás, né? Na época, o TikTok nem existia. Naquele tempo. Mas aqui é uma ferramenta muito nova. Eu resolvi só fazer um Instagram profissional. Por quê? Porque eu tinha muitos alunos e amigos que ficavam me mandando perguntas sobre a língua inglesa no meu perfil pessoal. E eu sempre respondendo. Primeiro porque eu tinha dificuldade de dizer não. Ainda tenho, tô aprendendo, hein, galera? Tô aprendendo, né, sempre. Eu sou uma como é que é? Lifelong learner. Lifelong learner. Isso aí. Mas eu pensei, e se eu canalizar isso aqui para uma página profissional, mas só para os meus alunos? Só que durante a pandemia, para ir ajudando eles, postando alguma coisa interessante. Então, a Teacher Paula Gabriela do Instagram, ela nasceu assim, sem pretensão nenhuma. Nessa comunidade mais restrita, vamos dizer assim. Exato. Só que aí eu fui me soltando nos vídeos, fui sendo mais eu, mas um pouquinho mais palhaça, fazendo o que os meus alunos gostavam em sala de aula, e eu acabei furando uma bolha, assim. Um vídeo viralizou, outro vídeo viralizou, foi crescendo. Era algum tema específico que viralizou? Sim, o primeiro vídeo que viralizou foi o de dublagem. De dublagem? Sim, você tava dublando o quê? Eu tava incentivando meus alunos, eu sempre falava pra eles, coloquem o áudio original nos filmes. Pra você se acostumar com o que tá sendo dito, acostumar o ouvido, né? E a legendinha ali embaixo. E a legenda, claro. E aí eu falava assim, eu zoava a dublagem brasileira, né? Aquela dublagem mais antiga, dos anos 80, da anos sessão 90. Da tarde. Isso. Hoje em dia, que o título até do filme, né? Na verdade, o título em inglês era uma coisa, o título em português era um negócio completamente fora, exato. Né? Um maluco no pedaço. Isso, tipo, Fresh Prince of Bel-Air. E aí, não, deixa eu fazer uma piada aqui. Aí que eu quis mostrar para meus alunos, se você tá sempre ouvindo algo em inglês, ao longo do tempo você começa a pegar aquele jeito de falar, começa a copiar algumas coisas, adquirir vocabulário.
E aí eu fiz o contrário. Assistindo tanto filme dublado, a pessoa começa a falar com uma voz diferente. Sabe aquela voz de dublagem de Sessão da Tarde? É mais ou menos assim. E aí eu fiz esse vídeo e ele explodiu, assim. Veio o Whindersson Nunes comentar. Uau. Eu tava dando aula, assim, de repente chegou a notificação. O Whindersson Nunes comentou, ha, 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 ha. Eu, não. E aquela coisa overdramática, né? O que tá acontecendo? E aí eu fui estourando essas bolhas. E como eu já tinha me tornado uma criadora de conteúdo online, eu entrei em contato com a Fluency Academy, que é essa escola de idiomas muito grande, tá caminhando para ser a maior da América Latina, expandindo para outros países. E eles estavam bem na época procurando uma professora para fazer conteúdo online na página deles. Olha só, você foi atrás desses caras. Eu mandei uma mensagem pro criador da Fluency na época. E foi um timing perfeito, assim, sabe? Ele tava procurando alguém e eu, olha meu vídeo aí, vê se você gosta do meu vídeo. E a gente começou a nossa parceria assim. Eu criava conteúdos, filmava e mandava pra eles, eles postavam nas plataformas deles, nas redes deles. E essa parceria foi dando tão certo, tão boa, que a gente eventualmente criou um produto nosso, né? Então, hoje em dia eu sou coprodutora de um curso de inglês do básico até o avançado que leva meu nome dentro dessa plataforma legal. da Então Fluency. ele tem essa assinatura tua dentro Sim. da plataforma. Uhum. Então hoje você tem as redes sociais que você gerencia diretamente, mais a Fluency e mais alguma coisa, não? Deixa eu fazer um cálculo mental aqui Mais agora. um cálculo mental. É mais ou menos isso. Tá, como é que você dimensiona teu dia a dia, por exemplo? Como é que é a agenda da Teacher Paula Gabriela? Então você acorda, você já começa a produzir, você tem uma agenda em que você senta, se inspira e fala assim, olha, para essa semana eu tenho uma programação que eu vou falar um pouco de Barbie, depois eu vou falar um pouco de Oppenheimer, depois eu vou falar de Missão Impossível, depois eu vou falar de alguma coisa que eu vi no Netflix. Como é que é esse teu processo criativo? Olha, a minha agenda mensal, assim, ela se divide em a minha participação dentro dessa escola. Então, eu tenho meu trabalho para eles, produção de conteúdo para eles, dentro da escola. Então, vem meu curso, eu tenho live para os alunos para tirar dúvidas, né? Tenho que estar ali na plataforma ajudando. Eu tenho as lives semanais no meu canal no YouTube, que são gratuitas, inclusive, galera. Aula gratuita, hein? Tem nem desculpa. Tá vendo? Segunda-feira, só Mais um entrar no aspecto canal. judaico do nosso podcast. Olha aí. Gratuito. Gratuito. Aspecto judaico. Escuta, a gente tava falando de viés de Curitiba, fazem viés comigo o tempo inteiro, tá tudo bem. Eu imagino. Tá Todos tudo nós passamos por isso, Sim. né? Então tem essas lives, planejamento de conteúdo pra escola, das minhas redes. O que acontece é que eu tenho que estar sempre atenta ao que tá bombando naquele momento. Então, Barbie tá bombando, preciso fazer o conteúdo sobre Barbie. E eu preciso balancear as coisas, do tipo, um vídeo só de humor, agora um vídeo de gramática, agora um vídeo de vocabulário, agora pronúncia, e ir trabalhando com tudo isso, né? E no Instagram, TikTok e YouTube Shorts, que são os vídeos mais vertical, conteúdo mais rápido, esses eu gosto de editar. Então eu também tenho meu tempo de edição. Como que é a minha agenda? Você perguntou. Uma bagunça. É uma bagunça. É muita coisa, mas eu gosto disso. Você gosta desse caos criativo, vamos dizer assim. Eu gosto do caos criativo, isso. Eu passei umas 2 semanas, se você abrir meu Instagram, por exemplo, agora, umas 2 semanas sem postar muita coisa. A página ficou meio parada, assim. Porque eu me entrego muito no que eu faço. Então, nessas 2 semanas, bastante. Tem que ser muito bem feito, tem que ficar engraçado. Pra mim, um vídeo bom de rede social, ele tem que ter várias camadas. Ele tem que ter humor com gancho, ele tem que ensinar alguma coisa, ele tem que ter um pouco de ironia, ele tem que ter um gancho que vai fazer as pessoas comentarem. Então, eu penso nessa construção inteira pra cada conteúdo que eu vou entregar. Então, às vezes, passar uma semana sem entregar nada, porque minha cabecinha tava... Porque você é diretora, produtora, atriz, tudo. Tentando montar um conteúdo muito bom. Você é perfeccionista no perfil? É isso que você tá querendo dizer? Um pouco. Eu me descobri perfeccionista com o Instagram. Com o Instagram. Como é que foi pra você, por exemplo, fazer live?
Porque a live, você não tem muito controle das coisas, né? Pra quem Eu é amo fazer live. perfeccionista, você ama fazer live? Eu amo. Sabe Já por aconteceu quê? alguma loucura em alguma live tua, não? Já, vou contar agora. Sabe por quê? Eu morro de medo Posso de fazer contar um live. absurdo que aconteceu? Eu tô louco pra fazer live sobre carreira e coisa, etc. Então eu morro de medo de fazer live. Então, eu sou perfeccionista com esse conteúdo que vai ficar ali fixo, com uma entrega com algoritmo. Mas na live eu consigo me soltar até muito mais, porque a live é uma aula. A live é Você aula. reproduz a tua aula ali. E aí, pessoal, vem chegando. Isso aqui pra mim é muito natural fazer live, porque me lembra uma sala de aula. Então eu amo fazer. E nessa de estar em live, já aconteceu do aluno te pegar desprevenido, né? Como é que fala, esses dias foi, como é que fala hipismo? Hipismo. Meu Deus, hipismo! Não sei. Aí joguei no Google, como é que pronuncia isso? Era uma palavra, até hoje nem Você lembro acha a palavra, mais. mas não sabe como pronunciar. Era muito difícil. Vou até pesquisar agora pra Pesquisa lembrar. agora, vamos lá. Era muito difícil. Aí, só que assim, daí como produtora de conteúdo e como professora, um bom professor e uma boa professora vai falar não sei, vamos pesquisar junto? Sim. Vamos descobrir junto? Que foi uma coisa que eu descobri que tudo bem fazer. Como você aprendeu essa palavra? Devolve pro cara, batata quente. Cara, hipismo em inglês. Vamos relembrar essa palavra. E aí? Equestrianism. Equestrianism. Como é que eu ia lembrar disso? Equestrianism. Olha aí. Olha, eu Equestrianism. jamais, não sabia, nunca soube. Na sua próxima entrevista de emprego, tenta pôr essa palavra no meio. Só Os seus pra hobbies. mostrar que você é... What are your hobbies? I love equestrianism. Pronto! Fluentíssimo. Você tem uma palavra ou algo que você usa pra descobrir se de fato a pessoa é fluente ou não? Que você joga e fala assim, se eu jogar essa palavra, eu deixo a pessoa, como diz o outro, pelada em tiroteio. Como é que é? Tem? Deixa a pessoa como... Pelada em tiroteio, sem as calças no vento. Minha avó falava assim. Não uma palavra específica, não. Não. Eu gosto, assim, por exemplo, de usar expressões idiomáticas pra ver se a pessoa sabe lidar com aquela expressão idiomática. Tipo? Vamos pensar. Bom, vou falar a primeira que me veio na cabeça aqui. The early bird catches the worm. Ok. Do you know that one? O cara que acorda cedo, não é isso? Você tá falando bem de alguém que acorda É o famoso cedo. Deus ajuda quem cedo Deus madruga. ajuda quem cedo madruga, exatamente. Mas assim, se você fala uma frase dessa, claro, foi a primeira coisa que veio na cabeça, né? Mas uma frase que ela não tem tradução literal. E sem um contexto. E a pessoa traduz palavra por palavra, the early bird, a pessoa trava. Quando a pessoa não tá relaxada, ou tá tentando traduzir palavra por palavra, quando você joga uma expressão idiomática, ela foca em uma palavra, bird, aí ela vai se perder na... É só fazer isso. Do ponto de vista do recrutamento, tem um divisor de águas para essas coisas. Que, por exemplo, toda entrevista que você começa em inglês, pelo menos mais básica, você vai falar de vida pessoal. Você vai falar de hobby, etc e tal. E aí você já vai pegando do jeito que a pessoa coloca, né? Principalmente quando a pessoa não te traz respostas completas do ponto de vista gramatical. I like go to park, I like go movies, I like read books. Tô brincando aqui, gente, isso é melhor, né? Só um pouco de humor. Mas você já pega o nível da pessoa. Já pega aí, o nível da pessoa. Mas, por exemplo, quando você vê alguém mais avançado e você entra nas questões de projetos realizados, que é uma palavra que eu sempre uso, que é os accomplishments. Se você vê que a pessoa se embananou para entender o que você está pedindo, aí você de fato já passa a régua na fluência. Como que você coloca isso na pergunta? Como que você... Por exemplo, na última passagem dela, perguntou assim, fulana, what were your biggest accomplishments in your last... your last job? Aí a pessoa tem que saber falar. Tem que saber falar, quer dizer, qual foi a tua maior conquista no último projeto que você trabalhou? É uma palavra muito bonita, né? Não é bonita? É porque eu trabalhei numa empresa inglesa. Linda. Falando nisso, o inglês ele é mais pomposo normalmente, né? Você é provocada no inglês americano? É o mais usual ainda aqui para o Brasil? O brasileiro, o inglês americano é o único que existe no mundo, né? É o único que existe no mundo? É o padrão. É o alvo. Quero falar como um nativo dos Estados Unidos. Porque eu passei dos 5 aos 18 anos estudando inglês britânico. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho como advogado, eu senti uma diferença brutal na maneira, obviamente, que as pessoas pronunciavam as palavras. Total, e até de vocabulário, né? Jurídico, vocabulário é diferente. Versus o britânico. Falando nisso, tem muita gente que vai buscar, fala assim, olha,
Eu não vou aprender inglês aqui no Brasil, não tem jeito. Eu já fiz aula particular em 1 milhão de lugares, já fui para 1 milhão de escolas. O que eu vou fazer é ficar 3 meses em tal lugar. Aí você tem uma tropa, tem uma tropa que vai para o Canadá, tem uma tropa que vai para os Estados Unidos, tem uma tropa que vai para a Irlanda, que parece que tem uma comunidade brasileira maior que no Brasil. Sim. E tem gente que vai para a Austrália. Né? Inglaterra acho que menos. Como é que essa turma volta de lá? Eu falei erro, né? Porque o que eu vejo aqui? Muita gente acha que a solução para os problemas de atingir a fluência é se mudar para outro país e viver uma imersão, né? Pode ajudar muito. Isso ajuda muito. Eu fiz também. Eu já era professora, eu fui para a Austrália. Já era professora, mas peguei um ano ali da faculdade e fui para Sydney. Fui pra Sydney. E aí, assim, o que acontece com essas pessoas? Uma coisa que você tem que lembrar é que você não vai magicamente pisar num solo estrangeiro e começar a falar aquela língua. É a pessoa que tá fugindo de estudo, né? Tem muito isso, não todas, claro. Mas tem muita gente que tá fugindo do estudo. Não quer estudar. Odeio gramática, odeio livro, odeio sala de aula, odeio professor. Nunca aprendi com nenhum, então eu vou lá pro país. Mas se você não aprendeu, como é que você vai pro país? Quando você chega num país estrangeiro, sem falar aquele idioma, em quem que você vai colar? Nos brasileiros, na comunidade brasileira. Que é a zona de conforto. Que é a zona de conforto. E outra, morar em outro país não é nada... Olha, it's not a bed of roses. It's not a walk in the park. Não é legalzinho. É enriquecedor, mas é assustador demais. Você tá sozinho, você não tem sua família, não tem seus amigos, seu trabalho, nada é familiar. Então, assim, eu passei 8 meses na Austrália. Só. Nesses 8 meses, eu conheci várias pessoas que estavam lá há anos e que falavam o mínimo pra se virar. Se viravam. Mas não conseguia manter uma conversa com um estrangeiro porque morava com brasileiro, trabalhava com brasileiro, estudava com brasileiro, festava com brasileiro. Então a tua imersão não aconteceu, né? E fugiu do estudo, também tem isso, né? Fugiu do estudo. Então não é um milagre que acontece na sua vida. Você pousou lá com o avião e solucionou. Então, idealmente, a pessoa é importante que ela tenha um estudo já adiantado aqui. Fazer uma base, né? Fazer uma base. E aí ter uma vivência lá fora, em algum lugar onde ela fique exposta só à comunidade local, vamos dizer assim. Onde ela, por exemplo, tá aqui, precisa lavar a roupa lá, precisa aprender com quem fala, como usa essa expressão para lavar o tal da roupa, achar o lugar que faz, se comunicar com a pessoa, entender que produto que ela tem que utilizar. Enfim, entrar na vida 100%. Porque assim, se você cria uma base sólida, aqui no Brasil, estudando aqui, você vai ter que estudar, não vai ter como. Você pode estudar com um método chato, um método mais legal, o professor chato, o professor legal, mas assim, você construindo uma base e focando aqui, você já não vai sem nada. Você já vai com uma confiança um pouco mais, né? E aí, chegando com essa confiança, com o básico, você não vai ter medo de ir tentar fazer uma amizade com aquela pessoa do Japão que mora lá. Então você vai criando pontes, né? Agora, você ir com um nível 0, ou você vai morrendo de vergonha, morrendo de medo, a experiência não vai ser legal. E você vai voltar sem o idioma ainda. E é pouco tempo também, né? A gente acha que 3 meses é muita coisa, mas também é pouco tempo para quem não conhece a língua. Né? Do ponto de vista do aproveitamento, não é? Depende do programa também, né? Por exemplo, se você for pra Malta. Malta é um país que tem o inglês como uma das línguas oficiais. Inclusive, o sotaque lá é bem bonito, bem rico, tem influência árabe, italiana. Tem um exemplo de uma frase, uma palavra que alguma pessoa de Malta falaria em inglês? Só de curiosidade. Não conseguiria imitar, porque passei pouco tempo. O indiano você conseguiria reproduzir? Eu tenho amigos que fazem perfeitamente, eu não consigo. Mais ou menos. Só assim, estamos falando de análise fonética e não de uma chacota, tá? Por favor. Quando eu morei na Austrália, tinha uns 8, 9 indianos que moravam comigo, a gente dividia uma casa. E aí eu lembro que, por exemplo, tinha um mercado chamado Aldi. E a minha amiga Shruti, que é da Índia, ela falava Aldi. Então ela puxava bastante o L. Então é uma das características. Puxar bastante o L e o som de D, que fica marcando ali. Fica, né? Em várias sílabas, T e D. Mas
É isso, né? Você criar essa base aqui, não ficar com preguiça de estudar. Tem que Essa, gostar de estudar, né? essa lenda não, né? Dizem por aí, porque, por exemplo, quem tem facilidades para a língua, aprende tudo quanto é tipo de língua. Na tua experiência, que convive também com muitos professores, na própria academia, enfim, que você dá aula, de outras línguas, você tem essa facilidade também? Então, por exemplo, a facilidade que você teve para absorver inglês, você tem a mesma facilidade? Tem ouvido para música, tem ouvido para a língua. É real isso? Olha, eu não acredito assim no negócio do dom, sabe? Ela tem dom pra isso, eu não acho que é isso. Mas existem inteligências diferentes, né? Existe a pessoa que ela é mais chegada em matemática, por exemplo, ela faz um cálculo mais rápido, porque ela gosta disso, porque ela seguiu essa área, né, exatas e humanas, assim, né? É, o que facilita é quando você aprende um segundo idioma, você abre a mente para outros idiomas. Então, outras estruturas gramaticais vão fazer mais sentido para você. Entendi. Você já E fez você aquelas vai quebras fazer iniciais. isso. Por exemplo, eu não falo italiano, mas eu consigo ler em italiano. Por quê? Porque eu tenho o português. O italiano também é uma língua romântica, né? Românica. Sim. Então, eu tenho o português, eu tenho o inglês. Como que isso me ajuda no italiano? Só de ter o inglês, se eu vejo lá o verbo arrivare, tem nada a ver com chegar, mas tem a ver com arrive. Então vai facilitando, você vai fazendo conexões. Essas conexões. Durante uma época eu estudei bastante francês, fiz um intensivinho de francês pra ir pra França. E espanhol também. Então a gente vai pegando um pouco daqui, um pouco dali, e vai cada vez facilitando porque você vai criando bases maiores. Você comentou do seu filho, né? Ele tá numa escola bilíngue. Se ele tiver nutrido essas duas línguas e se tornar um indivíduo bilíngue, isso ajuda ele em tantas coisas na vida, não só para ir para um terceiro, quarto idioma, mas até em comunicação, em como que ele vê cultura no mundo, metalinguística. O cérebro fica mais saudável quando a gente tem outra língua, sabe? E cria mais fácil também conexão com os lugares que ele visita também, né? Se Sim. obviamente tiver a oportunidade de viajar. Com certeza. Facilita muito. Demais. Pensando, por exemplo, no Dani, lá na frente. Você fizer um planejamento, claro que às vezes casa de ferreiro, espeto de pau. Espeto Mas ele de vai pau. estar com a teacher Paula Gabriela dentro de casa. Ele vai ser meu projetinho. Vai ser seu projetinho. Pensando num projetinho, até, por exemplo, para quem tem filho e está tentando desenhar um projetinho para falar assim, olha, estamos num mundo diferente, tudo é consumido em inúmeras línguas o tempo todo, né? Até mídia, tudo, etc. e tal. De repente, lá na frente, eu quero me programar para o meu filho ou para minha filha estudarem fora lá na frente, fazer uma faculdade fora, imaginando que daqui, sei lá, 20 anos as pessoas ainda queiram fazer faculdade. A gente não tem essa certeza também, né? A maneira como o mercado também encara a formação tanto, né? muda muito, é impressionante. Né? Você olha, por exemplo, inúmeras pessoas que têm mestrado hoje no mercado, não necessariamente se ter mestrado ou essa formação acadêmica pesada resulta em empregabilidade, viu? É assustador o quanto é o contrário, muitas vezes. Porque falta pegada business, o entendimento, né, da dinâmica corporativa. Inteligência social. Inteligência social. Importante sem isso. dúvida, exatamente. Mas se alguém estivesse fazendo um design assim, de um projeto para filho, que eu almejo que essa pessoa esteja pronta, à medida em que ela queira, estudar fora, ter uma vida fora. Por onde começar? Por onde começar? Muita gente pensa nas escolas bilíngues, né? Que daí o primeiro contato com a criança no ambiente escolar vai ser em duas línguas. Se existir essa possibilidade, porque não é algo que todo mundo consegue pagar, é uma coisa meio cara, Sim, né? é caro, é um esforço. Mas é uma coisa legal, eu super incentivo, ainda mais agora estudando bilinguismo, acho que funciona muito. Mas o que os pais podem fazer em casa, né? A gente subestima o poder do poder do YouTube. Dos vídeos em inglês, dos videozinhos, da musiquinha. A criança, com meses de vida, nos primeiros meses de vida, se ela escutar coisas em inglês, o cérebro dela, ele já abre o ouvido para aquela língua. É uma coisa assim, eu tô falando isso, tem base científica, tá? É ridículo de estudar isso, de ver que até um certo período da vida do neném, até acho que é 10, 11 meses, não lembro exatamente,
o cérebro tá aberto para muitas possibilidades linguísticas. É uma esponjinha. Exato. E só daquele bebê ter contato com uma música, com um vídeo de alguém falando inglês, isso deixa uma portinha aberta que vai facilitar na primeira infância ali, quando ele começar a estudar, né? E parece bobagem, né? Você colocar uma música para uma criança, mas ajuda. E o contrário também, né? Uma criança que não tem contato nenhum com o inglês, vai ser um pouco mais difícil para ela começar, um pouco mais difícil, porque a criança ela tem essa capacidade, né? Esse período crítico que ajuda ela. Mas assim, com o que a gente tem nas nossas mãos hoje em dia, com os canais no YouTube, de muita música infantil em inglês, de videozinho, de puppet, né, fantochezinho, eu acho que a gente tá olhando para uma geração futura, assim, uma geração de bilíngues. Né? Porque Uma assim, muita geração de gente não vai ter bilíngues. capacidade de pagar uma escola bilíngue, a gente sabe da situação brasileira, mas a gente tem aqui, a Teacher tá dando inúmeros depoimentos de gente que pode buscar isso na internet. Eu vou te dar um exemplo, eu nem sei se é o melhor, tá? Mas, por exemplo, com o Gustavão, quando ele era bebezão, eu botava o tal do Cocomelon. Cocomelon. Até hoje eu lembro isso. É ótimo, né? Ótimo. Ele adorava aquilo, achava super fofo. Às vezes a gente até resgata o nome das pessoas da família em alguma brincadeira, às vezes quando a gente tá no carro e tal, porque aquilo fazia parte muito do dia a dia dele. Depois do jantar a gente fazia um pouco ali de Cocomelon em casa, etc. Esse é um canal legal? Com certeza. Tem outros que você recomenda? Tem a Miss Rachel, acho que é. Acho que esse é o nome dela. Miss Rachel. Eu acho que é. Deixa eu dar um Google aqui. Boa. Eu até vi um vídeo muito interessante de uma mãe britânica conversando com uma neném, com a filhinha, né? Uhum. É isso mesmo, Miss Rachel. A Miss Rachel é uma American YouTuber. Fiquem tranquilos, até porque depois a gente põe o GC pra vocês acompanharem. Miss Rachel, ela é americana, ela é dos Estados Unidos, né? Uhum. E ela faz vídeos infantis, contando história, tudo de fantoche e tudo mais. E é um canal muito grande. E aí tá essa mãe britânica, ela olha pra bebê, que assiste muito Miss Rachel, e ela fala assim, can you say car? De carro. E a menininha fala, car. A menininha pegou o sotaque da Miss Rachel. Já pegou. Mesmo sendo britânica, né, nascendo no Reino Unido, a família do Reino Unido, por assistir a Miss Rachel, daquele tamaninho, ela pegou aquele sotaque com o som do R puxado. E eu achei aquele vídeo sensacional, porque ela é uma esponjinha. E isso acontece com crianças brasileiras também. E quando eu falo dessa geração mais bilíngue, não é só da criança que está em contato com o YouTube norte-americano, por exemplo, mas eu tenho amigos que nunca tiveram grana para pagar curso de inglês. Eu nunca tive grana para pagar curso de inglês, eu ganhei bolsa e tudo mais. Eu aprendi com música, me virando, com coisas sabe, que da tua vida pelas quais você nutria algum tipo de paixão, e você fala assim, eu gosto desse assunto, eu vou atrás de me informar. Exato. Comigo aconteceu com basquete, por exemplo. Eu recebia fitas VHS, só que naquela época não tinha legenda de nada. Eu era maluco por basquete da NBA, então assim, eu queria entender o que aqueles caras estavam falando. Então eu ficava consumindo aquilo o dia inteiro. Tanto que uma vez eu fui fazer teste para um escritório de advocacia, o cara até me perguntou se eu era de Nova York, alguma coisa assim, porque eu falava tanto you know, porque eu tava repetindo o que os caras estavam falando ali. E você achou meio que um objetivo, minha paixão uma era aquilo, eu adorava, né, aquele assunto. Então acho que é válido buscar um tema pelo qual você é apaixonado e mergulhar naquilo com em certeza. inglês, por exemplo. Eu não acreditava que o inglês era pra mim. Eu falava, eu sou pobre, família pobre, não vou sair do Brasil, por que eu vou fazer isso, né? Por que eu vou aprender? E eu tinha notas baixas em inglês quando eu ganhei essa bolsa de estudos, era numa associação pra crianças e tal. As minhas notas eram baixas. Quando eu saí dali, que eu entrei na adolescência, eu comecei a gostar de bandas de rock, bandas emo. Você era fã de emo, é? Eu era. My Chemical Romance. E comecei a gostar de Friends também. Então, eu achei nisso aí o meu ambiente do inglês. Então, o inglês não era só pra viajar pra fora. Ou só pro mercado de trabalho. Que pra mim, naquela idade, era uma chatice pensar nisso. Sim.
Então, naquela idade, o que me pegou foi música e filme. Era o que você tinha conexão. Exato. Tanto é que hoje no meu curso, a gente trabalha com música, série, filme, entrevista. Eu uso essas mídias pra ensinar. Pra ensinar. Que é pra Falando tentar... nisso, Maurão, a gente consegue colocar a página do Insta da Teacher aqui para o pessoal dar uma olhada visualmente como ela trabalha e como ela impacta todo mundo, porque acho que assim, ela tem um poder não só de influência, mas acho que social, de aproximação do público em inglês, muito legal. Então se a gente puder colocar aqui na TV quando você puder, Maurão, te agradeço, para que o pessoal veja o processo criativo da Teacher, porque tem música, tem Barbie, olha lá, a página tá lá, para quem quiser ver. Esses são os últimos vídeos, ou os que estão... Esses 3 eu deixei fixados, né, porque eles foram um sucesso aí nos últimos meses, eu deixei ele Esses foram os que mais viralizaram? Pelo menos Sim. nos últimos tempos. Sim. A gente pode ver aqui, Maurão, pode ser sem som. A Teacher comenta aqui pra gente, a gente pede essa... Se você puder abrir esse do meio, que tá escrito Alexa. É você esse conversando vídeo, com a Alexa, é isso? Ele bateu 10 milhões de visualizações. 10 milhões de visualizações. Slipknot. This is Slipknot on Spotify. Alexa, tocar Iron Maiden. This is Iron Maiden on Spotify. Alexa, tocar Iggy Azalea. Você quis dizer Iggy Azalea? This is Iggy Azalea on Spotify. Alexa, tocar Avril Lavigne. Não entendi. É Avril Lavigne. Não entendi. É aquela do... Você quis dizer Avril Lavigne, Complicated. É essa mesmo. Alexa. Cara, é hilário. Valeu, Maurão. Pode tirar o áudio, obrigado. Cara, espetacular. Quanto tempo você leva pra produzir um vídeo desse? Esse. Não especificamente, mas em média, um dia inteiro. Não, o dia inteiro não. Tem nessa saga, né, da Alexa, eu fiz a Alexa e depois chegou o YouTube na conversa. Quer dizer, a turma já vai esperando em algum momento algum vídeo teu da Alexa. Isso. Com temas novos e bandas novas, de repente alguma banda que eles gostam. Isso. Aí quando eu coloco ali Alexa, o YouTube e a pessoa que fala com os dois, aí é difícil, né? Um pouquinho mais trabalhoso, assim, de encaixar as falas, o tempo de edição. Às vezes tem que regravar porque o que um falou não combinou com o do outro, sabe? Essas coisas assim. Então, um vídeo mais elaborado, que eu coloco mais personagens, o tempo de roteirização, gravar e edição, eu diria até umas 4 horas. Até umas 4 horas. Isso. Tá. Você ali sozinho. Isso. Esse vídeo, eu até falei pra ele, põe o da Alexa. É porque 10 milhões de visualizações no Instagram, numa página educacional, é muito difícil conseguir. Muito. É claro que tem pessoas que viralizam com muito mais do que 10 milhões, né? Mas esse vídeo, o que eu gosto dele, pessoalmente, é que ele tem o que eu te falei, as camadas. Ele tem... A pessoa se identifica, tem identificação. Você já falou com a Alexa e ela não entendeu a música que você queria. Que raiva, mas eu falei certinho, ela não entendeu. Então tem identificação. Depois a gente tem... a personagem Alexa é chata. Então a gente coloca uma sementinha de... Tá vendo que a pessoa que fica corrigindo o teu inglês, quando não é pra corrigir, ela é chata, ela é boçal. E uma outra camada que é a pronúncia. Então a pessoa fala Iron Maiden e a Alexa corrige, né? A Alexa corrige, ela corrige pra Iron. Então, querendo ou não, a gente aprendeu pronúncia nesse vídeo. Sim. Então ele consegue trabalhar com bastante De coisa. A a Z ele vai. É super criativo. E eu acho que é por isso que ele foi tão pra frente, sabe? Porque ele tinha uma história sendo contada, identificação, humor e ensino também. É por isso que ele gera engajamento, que as pessoas conseguem se ver claramente nessa situação, Exato. que a gente passa todo dia por isso. Você mencionou outros canais, você falou assim, nossa, eu tive 10 milhões de visualizações, que eu acho um absurdo, é muita coisa, mas tem gente que tem muito mais. Pra quem já atingiu um status de... Vamos brincar assim, tá? Você é uma educadora, mas de influenciadora digital, você sofre como em outras profissões, a gente vê hoje em dia, o mal da comparação? Isso te consome, não? Ah, demais. É? Demais. Porque acho que é até uma dica importante pra quem quer entrar por esse mundo, né? Não tem como, né, gente? É um ambiente que o trabalho do outro tá ali
do lado do seu, embaixo do seu, né? Rodou, pronto, tem outra pessoa ali. E você tá competindo com a atenção das pessoas. O teu vídeo, pra quem quer ir pro ambiente digital, o teu vídeo tem 3 segundos, menos, às vezes 2 segundos pra ganhar o espectador ali, né? Senão, ele vai passar pro próximo. Então, você ter 2 segundos pra chamar um seguidor ou um potencial cliente, 2 segundos é muita pressão. Você bota esse vídeo no ar, te gera algum tipo de ansiedade ou você nem olha? Gera. É? Gera. Legal você ser aberto em relação a isso, sabia? Nem todo mundo vai ser transparente com você. Bacana isso. Tem meses que eu me sinto melhor e tudo mais. Mas, gente, acho que com outras pessoas talvez não seja assim, né? Mas pra mim, eu acho a internet um ambiente hostil. E pra mim, é uma luta diária eu me lembrar o que realmente é importante na minha vida. Por que você tá e nisso? o que não é. Exatamente. Que legal. Eu acho que eu melhorei um pouco, até me abrindo, desculpa aqui. Fica à vontade, aqui é o lugar pra Depois isso. de descobrir a minha gravidez. Hum. Parece que tudo eu coloco numa balança, assim, sabe? Então, se eu vejo um comentário de uma pessoa que foi extremamente babaca comigo num vídeo, putz, dá aquele sentimento ruim. A pessoa, às vezes, querendo me humilhar Te até. diminuir. Isso acontece, sabe? Sim, claro. E pensar, peraí, mas se eu fechar o aplicativo, esse problema não existe. Eu nunca vou ver essa pessoa na minha frente. E agora, eu não tenho só a minha saúde mental. Eu tenho a saúde mental de um bebezinho que tá aqui, né? Então, eu consegui, muito recentemente, virar uma chavinha de... Opa, tem que cuidar com o carinha que tá aqui, sabe? Então, não é fácil, viu? Trabalhar na internet. Não é fácil, Legal não. teu depoimento. Obrigado, viu? Ó, a gente tem um quadro final que fala sobre, obviamente, emprestando um pouco dos teus temas aí, de séries, filmes e livros. Eu não sei como você tá de tempo, mas em algum momento você consegue se dedicar a isso. Vamos né? ler. Você tem dicas para nossa turma de séries, livros ou filmes que você tá adorando, tá consumindo e que vale a pena? Não só para aprendizado de inglês, não. Acho que como entretenimento em geral. Para o pessoal assistir. Olha, agora... Poxa, posso até mostrar o livro que eu tô lendo aqui? Claro, deve. Deixa eu pegar ele. Fica à vontade. Aqui tudo... Claro. Já que tá aqui, eu tô lendo esse livro agora. Comecei ele ontem. E eu comentei aqui com você que tem muitos mitos rolando por aí, né? Esse livro é de um professor meu, da pós-graduação. Ele é mestre em... Cadê? Ele é mestre em psicologia da educação. Ele fala muito sobre neurociência na aprendizagem. Aqui, ó, estudando com a ciência da aprendizagem, estratégias baseadas em evidência de como estudar para aprender de verdade. Muito bom. Pilares da educação. Legal. É o que eu tô lendo agora em termos de como que nosso cérebro funciona, como que aprende de verdade. É interessante para quem quer aprender, interessante também para quem tá na área da educação, de qualquer matéria, não só inglês e português. Ou seja, te trouxe um repertório novo. Com certeza, com certeza. Só que, tirando essa parte mais... eu sinto que eu preciso ler esse tipo de livro como professora. Eu não posso parar Mais hard. de estudar, né? Mas eu sou muito fã de romances, de ficção. Minha paixão é essa. Agora, eu tô lendo... são 4 livros de uma história da Elena Ferrante, que é uma escritora italiana. Helena Ferrante. Se chama Amiga Genial. Amiga genial. E é uma história muito boa. São 4 livros, conta a história de 2 amigas da infância até a velhice das 2. Então trata de muitas coisas, de se comparar com a outra pessoa, de tentar ajudar, de se colocar em segundo lugar. Então questões mais psicológicas, assim. Fica de sugestão, porque o que eu tô lendo agora, eu tô imersa nesse universo da Helena Ferrante aí. Boa. E séries? Séries. Eu sou apaixonada por série de comédia. Sabe o que eu acabei de ver? Ted Lasso. Já viu? Meu marido tá vendo, ele falou que é muito Eu comecei a ver. Eu falei assim, Ih, vai ser bobinho. Cara, eu fiquei enlouquecido com Ted Lasso. Porque também tem aquela mania de querer tirar lição de tudo, né? E às vezes só absorver o entretenimento. Óbvio que Ted Lasso e toda a série, todo livro, não sei o que, vai te dar alguma lição pra você usar no ambiente corporativo, na vida, no ensino, no estudo. Mas tem uma hora também que você pode relaxar e simplesmente absorver. A gente precisa relaxar. Precisa absorver aquele conteúdo. E você sabe que o Ted Lasso nos deu lá em casa
um espaço, vamos dizer assim, gostoso de entretenimento, eu terminei e tô sentindo falta. Cara, como isso é bom, né? Muito. Você falou um negócio, desculpa, tô me alongando. Não, imagina. Mas é que eu li sobre isso hoje. Como a gente precisa do descanso, né? Eu tava lendo aqui, ó, página 21. Não estou mentindo, tá aqui. Não foi programado isso. O nosso cérebro, ele tem 2 modos. Nós temos 2 modos de pensar. E para a gente aprender coisas de maneira eficaz, a gente tem que alternar entre esses 2 modos de pensar. Que é o modo focado, que é o que você estava falando, procurar uma lição de moral para aplicar, e o modo difuso, que é o modo do eu vou só relaxar e não preciso fazer nada. Você falou, já lembrei do E você não negócio. percebe que tem muita gente em volta da gente, inclusive a gente, muitas vezes, que tá exausto. Que você não desliga em momento algum, você não se permite desligar, né? Precisa se sentir útil o tempo todo, Mas né? eu tenho uma boa notícia pra você. Como o Dani vem aí, você vai obrigatoriamente ter que dedicar energia tua ao Dani. Posso falar? Vale cada segundo. Não vejo a hora. Eu falo pela minha esposa, por tudo que a gente viveu junto e pela pessoa que o Gustavão já é, com 9 anos, é a jornada mais legal da vida. Você vai ver, com toda certeza. Falo isso até quase me emocionando aqui, você tá vendo, tô me segurando, mas é verdade. Tô super feliz por você. Só posso te agradecer você ter aceitado o nosso convite. Acho que deu um Obrigada. tempero especial pro nosso papo. Foi muito aprendizado e, de fato, assim, mais do que a figura divertida que você é na internet e nas redes, a pessoa bacana e profunda que você também é, te conhecendo pessoalmente, interagindo contigo. Obrigado por tudo. A gente ficou Obrigada, mega Sal. feliz com a Obrigada tua pelo presença. convite. Amei o nosso bate-papo. Toca aqui. Obrigado. Obrigada Amém. a você. Valeu. Pessoal, esse foi mais um episódio do Café com Sal, edição exclusivíssima Curitiba, aqui com a teacher Paula Gabriela, claro, convidada de prestígio. Um beijo a todos e a gente se vê no próximo episódio. Um abração e até lá, piazada. Tchau. Bye. Bye, bye. See ya. See ya.